Neemias capítulo 4, abra sua Bíblia, por favor. Tem poucos minutos que eu vou compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração. Aleluia. Agora estou sem voz. Eu estava economizando voz. Foi uma aula até rapidinho que veio a aula comigo. Eu estava economizando voz aqui, estou com a garganta querendo arranhar. Agora estou sem voz, pronto. Neemias capítulo 4, quero ler a partir do versículo 1. Nós vamos ler, aliás, vamos ler aqui até o versículo 20. Eu falei, aliás, quero dizer que eu ia ler todo. Opa, obrigado. Eu ia ler todo o capítulo, mas não, eu ler até o versículo 20. Quando Sanbalat ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado, indignado, começou a zombar os judeus, na presença de seus irmãos, do exército de Samaria. Ele disse: o que é que esses judeus dados estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que pode acabar a obra no só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Tobias, o Amonita, estava com Sanbalat e disse: mesmo que reconstrua, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Neemias está narrando, agora ele entra em oração. Neemias: ouve o nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles e faz com que sejam dispostos numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade e que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te provocaram uma ira na presença dos construtores. Assim reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo, diga ânimo, ânimo para trabalhar. Quando Sanbalat, Tobias, os árabes, os amonitas, os astrotistas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já se começavam a fechar as brechas, ficaram muito irados e todos se ajuntaram de comum acordo para vir atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então os que estavam em Judá disseram: os carregadores já não têm mais forças, os escombros são muitos, nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. E os nossos inimigos diziam entre si: eles não ficaram sabendo, nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos, e assim vamos fazer com que a obra pare. Os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram 10 vezes: de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Somente até aqui, que eu vou explicar, vou pregar, depois avançaremos mais na leitura. Observe que tem aqui uma história de um homem, Neemias, que está reconstruindo o muro de Jerusalém. Para situarmos no tempo, o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia e chegou o tempo de voltar. Ficaram 70 anos lá. E essa já é a terceira leva do retorno da Síria, agora sim, Império Assírio, para Jerusalém, agora sob a liderança de Neemias. E Neemias tem uma história linda, todo o capítulo, todo o livro de Neemias, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, é uma história linda. O posicionamento dele diante de inimigos, como nós lemos aqui, inimigos que se levantaram. Nesse capítulo 4, nós lemos aqui que Neemias já tinha reconstruído os muros até a metade. O projeto estava dando certo, o projeto estava em andamento.
as coisas estavam dando bem. E Neemias, o povo tinha ânimo. Vou pedir para você repetir essa palavra. Era um projeto que estava na agenda de Deus, estava alinhado ao que Deus queria fazer em Israel. Mas de repente, mesmo um projeto espiritual, mesmo um projeto com gente íntegra, gente animada, não impede que inimigos se levantem. E os inimigos se levantaram. E quando os inimigos se levantam, eles têm estratégias para derrubar, para paralisar a obra. Eles não vão à guerra às vias de fato, até porque Neemias tinha ali uma carta do imperador. O Império Assírio tinha liberado para Neemias o aval para construir. Então Neemias estava assim, de certa forma amparado. Os inimigos não iriam para a guerra, mas os inimigos tiveram aqui estratégias poderosas para derrubar, paralisar aquela obra. E eu quero pregar denunciando aqui 3 estratégias que muito provavelmente é usada nos dias de hoje. Você sabe disso. Você tem um inimigo. Aliás, a Bíblia fala de 3 inimigos. A Bíblia fala do diabo. A Bíblia fala da sua própria natureza, da sua carne. E também fala do sistema do mundo. São 3 aliados. Estão aliados. Estão juntos para me derrubar e derrubar você. Tirar você do projeto de Deus. Você é um projeto de Deus, mas você faz parte de um projeto maior. Está em andamento, diga amém por isso. Está dando certo, diga, está dando certo. Está dando certo, está dando certo, Marcelo, amém? Está dando certo, galera, está dando certo. Mas o inimigo vai fazer de tudo para dar errado. Pode ser que ele tenha muitas outras estratégias, mas hoje eu quero trabalhar 3. Talvez ele esteja vencendo você nessa estratégia. A primeira delas, no versículo 2, aparece logo o Sanbalat, né? E ele conversa com o Tobias, os dois conversando. Aqui aparece a primeira estratégia. E ele diz assim: o que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? E o Tobias, conversando com ele, diz: mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedra. É uma conversa. Essa conversa é uma conversa aberta, é uma conversa pública, é uma conversa em rede nacional, é uma conversa em que eles estão tentando derrubar, tirar o ânimo do povo, derrubar na sugestão. São sugestões. Sugestão de assim: você é incapaz de fazer, você não tem capacidade para isso, são poucos recursos, você não sabe fazer. Eles estão dando sugestões, e essas sugestões são aparentes verdades. É para tirar de mim, de você, as convicções que você tem, de quem você é em Deus, do que Deus chamou para fazer, do que está em andamento, Deus está fazendo. A primeira ataque do diabo são conversas, e são conversas aleatórias, são conversas mentirosas, não são verdades, mas são conversas para sugerir a você uma pseudo-verdade. Se pegar, você paralisa. Poucos judeus, fracos judeus, e ainda mais, eles não conseguem terminar, porque são pedras queimadas, não dá certo. Quantas vezes eu e você começamos um projeto de vida, e vem alguém que diz assim: não vai dar certo. Porque tem gente que está do seu lado, mas tem gente que está tentando te convencer na sugestão, derrubar na sugestão. Não sabe fazer direito, não vai terminar,
e se terminar, vai vir uma raposa. Vai ser um projeto tão inútil, tão imperfeito, que quando terminar, vai ser derrubado facilmente. Ei, o que Deus faz pela sua vida e na sua vida é perfeito, é bom e vai glorificar o nome dele. Você pode aplaudir o Senhor por isso que eu estou falando. Segundo ataque, no versículo 8, deixa eu pegar aqui o versículo. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Segundo ataque do inimigo é te derrubar com confusão. Ele não vai se dar vencido facilmente. Ele vai querer fazer você perder tempo com projetos já falidos. Ele vai querer fazer você patinar na vida, fazer sua mente ficar confusa. Será que eu vou? Será que eu não vou? E você torna-se uma pessoa indecisa. E os dias vão passando, o tempo vai passando, e você não toma uma atitude, uma posição, porque ele está confundindo. Derrubar na confusão. E aí a pessoa fica rodeando no mesmo lugar. Olha como diz o texto, exatamente isso: criar confusão. Quantas vezes, irmãos, sai dentro de nós, da nossa casa, confusões de graça? Já teve na sua família? No casamento? Daqui a pouco conversando, daqui a pouco o clima esquenta, por uma coisa, você, cara, era só por você estar ali. Quando os ânimos diminuem, era só por isso. Confusão, para fazer você perder tempo, para fazer você desacreditar, para fazer você tirar de você o foco. Você está focado, aí de repente ele te desfoca, e você começa a olhar para vários ângulos, já não sabe mais no que você vai investir. Derrubar na sugestão, derrubar com confusão. E no versículo 10 e 11 e 12, diz que os que estavam em Judá disseram: bem, os carregadores não têm mais forças, os escombros são muita demanda, poucos trabalhadores, nós não seremos capazes de reconstruir as muralhas. Quem está falando agora não são os inimigos. Olha como que pegou neles. Eram os próprios judeus. Os nossos inimigos que estavam por ali ainda diziam: eles não vão ficar sabendo de nada. E assim nós vamos fazer com que eles parem a obra. E os judeus que habitavam distante, não tão distante, mas não estavam naquela região, eram vizinhos, diziam assim: de todos os lugares vai vir inimigo, de todos os lugares. Sabe o que está acontecendo aqui? Pressão. O inimigo vai tentar te derrubar na sugestão, o inimigo vai tentar te derrubar na confusão, mas se não conseguir, é pressão. Botar pressão não vai dar certo, é muita coisa, é muita demanda. Quem já se viu assim, uma lista de demandas maior do que você mesmo? Bem, graças a Deus. Você que era só eu, você que estava visitando pela primeira vez essa igreja que tem um confessionário, a gente confessa publicamente as nossas deficiências. Enfim, pressão é a pressão de não conseguir, é a pressão do tempo, é a pressão de gente que vai diminuir o ritmo. Sabe, irmãos, quando a pessoa começa a dar vazão à pressão que vem de fora, ela vai se ver, como vemos no texto, menor do que é capaz. Tem uma capacidade, mas se vê diminuindo. Por quê? Porque a pressão vai fazendo isso. Mas Deus tem estratégias também para as nossas batalhas. E eu vou listar aqui as estratégias de Deus, porque eu listei do inimigo. Melhor são as de Deus. Porque assim como Satanás, assim como o seu inimigo quer te derrubar, muito mais Deus quer te ver de pé, avançando e vencendo. Muito mais Deus quer. Tem sugestão. É aquela pessoa que sugere para você: e isso aí não é legal. Porque tem conselhos que são bons, agradáveis, mas tem gente que só dá para trás. Tem gente que só dá para trás. Será que vai conseguir? Será que vai dar certo? Confusão, pressão. Agora veja bem
as estratégias de Deus para você. Eu quero listar 4. E é nesse texto também, nós não lemos a partir do versículo 13, mas eu vou lendo, mencionando elas e pregando sobre elas. O versículo 13 diz assim: então pus o povo por famílias nos lugares baixos, abertos, por detrás da muralha, com suas espadas e lanças e os seus arcos. E depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo: não tenham medo deles. Vou ler só o 13 aqui, para aqui nessa parte do 14, mais o 13. Pus o povo por famílias. Atitude. Pode ter pressão, mas a pressão não para quando você tem atitude. Não te para. Uma pessoa de atitude é aquela pessoa que continua se movimentando sob pressão. Tem pressão, tem confusão, mas você não parou, você ainda está se movimentando. Talvez você esteja se movimentando um pouco mais lento, mas você está se movimentando. E se você veio aqui nessa manhã, porque Deus está vendo você em movimento. Atitude, tem atitude, se posicione, e essa atitude vai gerar fé. Essa atitude te leva para um outro nível, para uma outra escala. Qual é a escala? Versículo 14 diz assim, ele falando para o resto do povo: não tenham medo deles, lembre-se do Senhor, grande e temível. Lutem pelos seus irmãos, filhos e filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Lembre-se do Senhor. Essa é a segunda estratégia. Lembrar de que há um Deus grande e temível. Porque às vezes a gente lembra assim: Deus é amoroso, Deus me ama. É bom a gente lembrar do Deus que é amoroso, mas no meio das batalhas, o Deus, a característica que você tem que lembrar dele é que ele é o Senhor dos exércitos, é que ele é grande e temível, é que ele é maior do que qualquer inimigo que avance contra você. Ele, em nome de Jesus, esta manhã, se revista desta convicção, dessa verdade. Deus é grande, Deus é poderoso, ele é o Senhor das batalhas, e ele é meu maior aliado. Não vou ficar para trás, não vou desistir, não vou fracassar, porque grande e temível é o Senhor. Lembre-se do Senhor. E você sabe, eu gosto de falar sobre isso, que tenhamos guardado dentro de nós um memorial de vitórias que Deus já nos deu, de coisas que já vencemos e que estava lá na mão de Deus, a provisão de Deus, o cuidado dele, uma palavra, um ânimo, alguém te ajudando, que você sabe, vem do Senhor. Horas como essa, de pressão, o inimigo avançando, neste momento, lembre-se do Senhor, lembre-se de Deus, olhe a Deus, clame a Deus, fale com Deus, brade, levante a sua voz, dentro de casa. Pastor, como eu oro? Ore bradando, clamando. O clamor, a essência dessa palavra já diz isso, voz alta. Deixa o vizinho achar que você está maluco. Os caras gritam lá no funk, no futebol, quando o Vasco leva gol, ninguém grita. Tem os caras que gritam, né? Quando faz gol, grita também. O flamenguista não se fala, né? Então grita: Deus, me socorre! Nada. Faça um clamor: Senhor, me ajude, Tu és o meu Deus. Ou comece a adorar a Deus, citando as virtudes dele. Deus é poderoso, meu Deus é maior, com meu Deus tudo eu posso, com meu Deus eu salto muralhas, com meu Deus eu entro em meio aos exércitos. Lembre-se do Senhor, lembrar do Senhor no meio de uma adoração, num culto como esse, a gente sai como? Sai avivado, coloca uma música, está na pressão, não está dando as coisas, sabe, está ali desajustadas. Nessa hora, ore, chame alguém, convide um intercessor, uma intercessora, ore por mim aí. Quantas vezes eu recebo o WhatsApp assim e eu oro, irmãos? Eu oro. E também eu sei pedir. Porque a gente tem que lembrar do Senhor. O terceiro ponto, ele diz assim, lembre-se do Senhor, deixa eu ver aqui com o versículo 15. Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um a sua roupa. Aleluia! Volte para a muralha. Veio a pressão, veio o inimigo, você diminuiu, separou, né? Mas tem hora que você tem que voltar. Está na hora de você voltar para a muralha.
fazer aquele projeto que Deus colocou para você. Está nas suas mãos, é um projeto de vida lindo. Tem a ver com a sua casa, tem a ver com a sua família, tem a ver com o seu ministério, tem a ver com a sua vida pessoal, tem a ver com a sua vida espiritual. Volte para a muralha em nome de Jesus. Volte para a muralha, volte a ler a Bíblia com empolgação, volte a orar com fé, com fervor, volte a estar na casa do Senhor, volte a estar numa escola bíblica, volte para a muralha hoje e nesta manhã, hora, noite, é amanhã de você voltar para o Senhor. Volte para o Senhor, volte para a muralha, se posicione. Voltamos para a muralha e cada um para a sua obra. Deus tem uma obra, te confiou uma obra, está nas suas mãos, Ele te confiou. Voltemos para a muralha. E agora, não é só voltar para a muralha, o texto diz assim: voltemos para a muralha. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhavam na obra, outra metade empunhava lanças, escudos e espadas. E os chefes estavam por trás de toda a casa que reconstruía a muralha. Diz mais: os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Volte para a muralha, mas arrojado. Volte para a muralha, não do mesmo jeito. Voltei para a muralha, graças a Deus. Não, com essa cara não. Tu volta arrojado, com mais estratégias. Volta diferente, posicionado diferente, sabendo que o inimigo tentou te derrubar, não conseguiu, ou seja, ele está ao derredor e você já sabe disso. Então se posicione diferente. Vigilância, mais vigilância, crie estratégias, volte com mais ousadia, as características diferentes, mais arrojado. Mude as estratégias, mude a agenda de oração, mude, inflame seu coração em Deus. Sem contar, estou falando muito da vida espiritual, mas posso mencionar isso também da vida pessoal. Tem muita pressão, mude a estratégia. Pare e pense. É quando você repensa tudo. Os próximos 2 meses antes do ano terminar, vou repensar, vou criar uma nova estratégia. Você fica sempre na mesma, está vendo que não dá certo? Mude, melhore, seja mais arrojado. Voltaram para as muralhas, mas voltaram diferente. Os trabalhadores lá atrás, uma mão com a espada, uma mão com a espada, outra com a ferramenta. A metade na frente, a metade atrás, cheio de estratégia. Uma estratégia. Deus te dá estratégia para você voltar na muralha, voltar a trabalhar, voltar a se posicionar. O que Deus quer que você faça, mas faça diferente. Não faça com as mesmas armas. E por último, versículo 19, diz assim: eu disse aos nobres magistrados e ao resto do povo: grande e extensa a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros. E no lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós. O nosso Deus lutará por nós. Esse 4º ponto: mantenha comunhão. Estamos longe uns dos outros. Não fique longe. Aí ele deu a estratégia: quando eu tocar a trombeta, junta todo mundo, que Deus vai lutar por nós. Todo mundo junto. Primeiro se junta, depois vem Deus lutando. Pegou? Primeiro se junta. Esteja no ajuntamento. Não esteja longe, esteja perto. Daqui a pouquinho teremos culto nos lares. Esteja perto, esteja envolvido. Não fique de fora do que Deus está fazendo através de uma igreja, através de você. Deus quer te usar. Acredite nisso. Você tem dons, você tem talentos, e Deus quer contar com isso para este tempo. Um tempo que é de tempos difíceis, mas Deus conta com você. É a sua geração, é a minha geração, e nós vamos alcançar essa geração para Jesus. Não sei quantos, mas no bairro Encantado nós vamos alcançar mais gente para Jesus, e Deus conta com você. Então vai ter um toque na trombeta, se ajuda. A gente sabe do arrebatamento da igreja, a Bíblia fala sobre isso, ao som da trombeta. Paulo falando isso. A igreja vai ser arrebatada. Já ouviu esse louvor, né? Vai ser, aleluia, vai ser arrebatada. Eu estou dentro, como estão dentro aí? Vai ser uma bênção. Como você acha que a igreja vai ser arrebatada? Poxa, que chato. Queria bem ir na Disney. Nem fui na Disney, gente. Poxa, que pena. Vai subir a ser?
Nem troquei de carro, bem que eu queria trocar de carro. Nem deu tempo. Ninguém sobe assim. Como é que a gente sobe? Alegria, entusiasmado, feliz. Uau, Jesus voltou. Tem gente que fala assim: ai, Jesus, volte logo. Só o jeito que fala já não está esperando Jesus. Jesus, volte logo. Vai com alegria. Jesus volta. Jesus volta. Que alegria receber a ti. Estou empolgado para te receber. Ai, Jesus, volte logo. Que luto. Já ouviu aquela expressão assim: ai, agora só Jesus. Só Jesus na casa. Ouviu? Só Jesus. Pastor, só Jesus. Então pronto, agora deu certo. Só Jesus. Agora Jesus entrou, deu certo. Ao som da trombeta, não fique longe, se junte. Quando a gente se junta, tem alegria. Eu falei aqui na aula de manhã que no ajuntamento do corpo de Cristo tem gente que se fere, mas é no corpo de Cristo que a gente se cura. É no corpo de Cristo que tem cura, que Deus ministra, que vem uma palavra, que vem um tempo do Espírito, que nos direciona a orar como nós oramos agora. Tem preço isso. Não está na agenda da igreja, não está na liturgia, nada disso. Mas está na agenda de Deus. Deus te viu. Ele sabia que se precisava do redor. Está na hora de a gente se posicionar. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar mais uma vez. As estratégias do inimigo: derrubar na sugestão, sugerir que você não consegue, sua capacidade é muito pouca diante do desafio, te derrubar com confusão, confundindo qual decisão tomar, quantos caminhos, e aí você para, perde tempo, te derrubar na pressão, muita pressão para todos os lados, e aí você fala assim: não aguento mais. Aí nessa hora você vai se lembrar do Senhor. E essas são as 4 estratégias de Deus. Tenha uma atitude, permaneça, não desista, não saia. Eu pus o povo para trabalhar, ele não parou. Atitude. Segundo, lembrar-se do Senhor. Lembre-se de um Deus grande e terrível. Grande e terrível. Grande e terrível. Aleluia. Volte para a muralha mais arrojada. Não só volte, mas volte diferente. Volte posicionado, volte com uma alegria, volte com disposição. E por fim, não fique longe. Na hora que você se decidir, falar assim: chega, acabou, eu não quero mais andar distante, eu quero fazer parte de uma família de Deus, eu quero andar junto, eu quero estar conectado, eu quero ter uma aliança. Temos 4 meses aqui: 4, junho, agosto, setembro, outubro, agosto, setembro, outubro, 3 meses, Estou fazendo 4 agora em novembro. 4 meses aqui nesse espaço. Já vou falar um pouquinho mais, mas sabe o que mais a gente tem buscado fazer? Aliança. O tempo todo ele está fazendo aliança. Toda vez que a gente conversa, a gente faz uma aliança. Aliança de andar juntos, aliança de ajudar um ao outro. Isso é importante demais. É a cara da igreja de Jesus. A gente não pode ficar longe um do outro. Não podemos. Temos que andar juntos. É uma estratégia de Deus para a sua vida, para a minha vida. Feche os olhos em nome de Jesus. Amado Deus e Pai, nós oramos nessa manhã. E a primeira oração que nós fazemos aqui é que hoje todas as estratégias do inimigo que estavam tendo sucesso, a partir de hoje são denunciadas e são quebradas em nome de Jesus. Sejam destruídas. Se teve algum argumento que pegou na alma, no coração dessas pessoas, e ela desacreditou de ti, desacreditou de si mesma, foi uma sugestão, foi uma falácia, foi uma mentira, e essa pessoa engoliu e falou: realmente não consigo. Hoje está sendo denunciado, está sendo quebrado em nome de Jesus. Mas a nossa oração, Senhor, é dentro das estratégias que Tu nos dá. Se levantar, tomar atitude. Tomar atitude é hoje ainda, no horário do almoço, ter uma conversa difícil, dizer assim: me perdoe, vamos acertar aqui os pontos. Ter atitude, Senhor, quem sabe é um acerto de contas na vida financeira. Ter atitude pode ser para alguém aqui
um acerto de contas na vida espiritual, dizer: hoje chega, vou voltar a cear, vou voltar a ter comunhão, vou voltar a estar na presença de Deus, com meus irmãos. Lembrar-se de Ti, Senhor. Quantas coisas o Senhor já fez por nós. Que a nossa mente esteja viva, nossa memória esteja viva. Aleluia. Possamos sempre trazer as grandes vitórias, mas as pequenas vitórias também. Trazer a nossa mente, para que possamos guerrear com força, na força do Senhor. Não fique longe uns dos outros. Tem um toque da trombeta. Existe um toque no mundo espiritual, um toque que teu Espírito Santo está dando, convocando a tua igreja. Se reúna, não fique longe, esteja perto. Eu ouvi esse toque. Estamos aqui, Senhor, para todos quanto ouvirem. Se ajude aqui para sermos família, sermos a tua igreja que avança. É uma estratégia que tu nos dá. Enfim, a nossa oração final é que a obra continue, a obra avance, as muralhas continuem. Estamos na metade, tem muito para avançar, tem muito para crescer. Glorificado seja o teu nome, Senhor. O Senhor é conosco e nós não vamos parar. Aleluia! Nós não vamos parar.